Olá, cinéfilos! Trouxe para vocês os meus comentários sobre Banshees de Inisherin, filme indicado a 9 Oscars que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. O filme tem o roteiro e a direção de Martin McDonagh, que talvez seja um dos melhores roteiristas em atividade no cinema contemporâneo, tendo assinado, por exemplo, Na Mira do Chefe, 3 Anúncios para um Crime, e que agora utiliza o ponto de partida cômico, irônico eu diria, para fazer um comentário trágico sobre a Guerra Civil Irlandesa, que terminou colocando irmãos, amigos separados. A história nos apresenta o bonachão Patrick, interpretado por Colin Farrell, que está caminhando ao encontro de seu amigo Colm, vivido por Brendan Gleeson, para fazer o que fazem todo santo dia: ir para o pub, encher a cara, jogar a conversa pro alto, cantar, voltar, dormir, repetir tudo de novo. Só que há algo de diferente neste dia. Assim que Patrick chega na casa de Colm simplesmente lhe responde: "Eu não gosto mais de você. Eu não quero ser mais seu amigo." Essa afirmação, vinda de alguém que usualmente é brincalhão, é recebida por Patrick quase como uma sugestão de 1º de abril. E assim ele se engana. No dia seguinte, de novo ao visitar Colm, esse faz um ultimato: "Se você continuar insistindo em falar comigo, eu vou cortar os dedos na minha mão, um de cada vez, até você entender que eu estou falando sério." Vindo de um sujeito que começou a praticar o violino e deseja realizar uma obra para eternizar o seu nome na história, a ameaça talvez não seja tão boba assim. A ameaça de automutilação coloca Patrick em um conflito, em um dilema. O que eu faço? Eu respeito o espaço daquele cara que foi meu amigo e simplesmente não dirijo mais a palavra? Ou eu vou ser egoísta e vou insistir em tentar entender os motivos, já que Colm não explica por que não quer mais ser amigo de Patrick, embora talvez nós possamos compreender até pelo pano metafórico da história. E por consequência deste egoísmo, eu faço com que aquele cara que foi meu amigo ampute os dedos de sua mão. Esse dilema, que parece algo relativamente surreal, é trabalhado pelo roteiro de Martin McDonagh com muita inteligência, já que as ações do Patrick, que vão amadurecer e vão evoluir em algo mais sério, têm reflexos, por exemplo, na sua irmã, Siobhan, interpretada pela Carrie Condon, também indicada ao Oscar, ou ainda um jovem rapaz, cujo pai o espanca diariamente e que se torna para Patrick o que Patrick era para Colm. Então ele meio que fica grudado naquela amizade, ele meio que fica grudado naquele relacionamento, tendo naturalmente impacto no seu desenrolar na narrativa. Ele é interpretado por Barry Keoghan, que também foi indicado ao Oscar. Para vocês perceberem, não que Oscar seja sinônimo de qualidade nem nada disso, mas como a atuação do filme está num patamar diferenciado e consegue tornar crível, tornar real o roteiro que inicia e flerta com o absurdo do Matt McDonagh, mas que de absurdo não tem nada. Um dos indícios do talento de Matt McDonagh está na confiança que ele deposita no espectador e a desnecessidade em criar alguma forma de hostilidade, de animosidade para justificar uma ação do Colm que poderia vir, por exemplo, de um casal. "Eu não o amo mais." Da mesma forma que ele fala: "Eu não quero mais ser seu amigo." E nós sentimos o peso daquela palavra, e esse contraste é feito pelo cenário em que a ação se passa, com planos muito abertos, com uma natureza muito expressiva que parece nos conferir paz. Mas na realidade esse mundo ele está preparado para devorar os personagens que habitam naquela região, porque eles acabam retratando o vazio existencial que cada um deles sente. O Colm, por exemplo, apesar de sua fala serena, apesar de seu porte amistoso na maior parte do tempo, ele revela ter um grande desespero interno, uma grande angústia interna.
A mesma coisa acontece com Patrick, cujo comportamento meio de bobo da corte no início, ele amadurece uma melancolia, que é tocante porque nós percebemos que ele perde o propósito de existir. Ele perde a razão de ser ao não conseguir compreender as razões que inspiram a atitude de seu ex-amigo, mas, sobretudo, ele não consegue saber lidar com esse vazio que é a perda dele. As atuações são caprichadíssimas, como eu acabei de mencionar, mas há ainda mais alguns detalhes para a gente mencionar, como uma pequena metáfora que esse filme faz em relação à inquietude, ou, melhor dizendo, a tranquilidade que o artista precisa para poder criar. De certa forma, o Patrick parece que ele é aquela vozinha aqui, ó, que fica no pé do ouvido da gente, que escreve, que compõe música, que pinta quadros, que dirige filmes e que nos impossibilita de ouvir as nossas próprias vozes, porque fala tão alto que acaba sufocando a nossa criatividade. E talvez seja isso que o Colm sinta. O Colm sinta que Patrick é essa voz da ansiedade, essa voz inquieta que não deixa pensar com clareza, que não deixa refletir com clareza. E é justo quando Patrick desaparece da vida de Colm que ele pode começar a ensaiar uma composição que talvez eternize o seu nome na história, que talvez o torne relevante para o mundo. Mas talvez o que haja de mais trágico em Os Banshees de Inisherin seja perceber como na vida, amigos com os quais passamos anos, décadas, podem amadurecer noutras pessoas, trilhar novos caminhos, seguir novas gerações, bem distante de cada um de nós. Afastar-se daqueles com quem passamos boa parte de nossas vidas ou crescemos juntos é natural, mas também é muito doloroso. E, em um roteiro em que não há personagens maus, em que todos os personagens no núcleo central parecem, na realidade, apenas tentar elevar as suas vidas da melhor forma com que podem, a constatação tragicômica é perceber como a tentativa de aproximação entre Patrick e Colm, na realidade, pode provocar consequências irreversíveis para cada um dos dois. Os Banshees de Inisherin, indicado a 9 Oscars, está em exibição nos cinemas brasileiros e, para o filme, eu dou 4 estrelas e meia em 5. E vou dizer mais, eu torço muito para que a mesma votação preferencial que impediu que 3 Anúncios para um Crime vencesse na categoria, agora seja talvez o fiel da balança para que Os Banshees de Inisherin possa vencer Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, também na votação preferencial. Já pensou? Afinal de contas, como dizem, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco.